Olá, bem-vindo ao blog do Alma, o seu blog de resenhas literárias. Hoje é o nosso 12º episódio. Falamos no último episódio de uma obra brasileira e hoje sairemos do Brasil de novo e vamos falar de um grande clássico, um conto filosófico, lá da França. Estou falando de Voltaire e o seu livro O Cândido, ou O Otimista. Por que li Cândido? Isso é bem interessante. Eu já mencionei aqui no 10º episódio, do meu momento que eu estava estudando para a carreira diplomática, e eu lia muito um semanário inglês chamado The Economist. E volta e meia, Economist fazia as suas críticas literárias, né, no final da revista, e sobre alguns autores que ela estava resenhando ali, ela citava que o autor tinha uma visão um pouco panglossiana, que tal político, às vezes numa reportagem política, tem uma visão panglossiana, uma atitude panglossiana, e eu ficava pensando o que é esse tal de panglossiano. E o panglossiano é uma palavra que existe aqui em português também, é uma adjetivação de uma personagem chamada Dr. Pangloss, um dos personagens principais dessa obra, o Cândido. E o significado de panglossiano é alguém que seja excessivamente otimista. Vamos falar agora um pouquinho do autor. François-Marie Arouet, conhecido pelo pseudônimo Voltaire, nasceu em 1694. Cresceu numa realidade rica lá na França, mas sempre começou a fazer críticas sobre o modelo francês de política e da sociedade. Lembre-se que estamos falando da França do século XVIII, é 1700 e pouquinho, e a França vivia ainda um absolutismo com o rei, a figura do rei muito centralizadora, e Voltaire sempre foi contra esse tipo de política. Ele iniciou a faculdade de Direito, mas não terminou. Começou a seguir a carreira, que já é muito prolífica, de crítico e dramaturgo. E isso o fez ser perseguido. Lembre-se mais uma vez, estamos falando da França do século XVIII, que era um Estado absolutista, então que censurava quase tudo que era escrito. Então não poderia falar mal da igreja, não poderia falar mal do rei, não poderia falar mal de várias coisas. E o Voltaire, bem contra esse tipo de realidade, escreveu de tudo contra a igreja, contra costumes, contra o rei, e muitas vezes teve que fugir. Em uma delas, ele fugiu para a Inglaterra e morou um tempo na Inglaterra. E lá ele consolidou os seus ideais liberais a partir da filosofia de John Locke e vem do modelo inglês de monarquia constitucional, que já estava consolidada desde 1688, com o fim da Revolução Gloriosa. E Voltaire voltou para a França, mais ainda crítico e ácido contra o modelo francês absolutista. Não só na França, por exemplo, ele criticava esse modelo que também era seguido na Prússia, enfim. E foi escrevendo de tudo, e em 1759 escreveu a obra, tema deste episódio, O Cândido, que é uma crítica a tudo isso que eu acabei de mencionar, fora as filosofias que estavam em voga na época. O Voltaire viveu bastante, até viveu os seus 83 anos, e foi morrer no final do século XVIII, em 1771. Vamos falar agora um pouquinho da obra. Cândido foi publicado em 1759. Recebeu inúmeras críticas à época, porque tratou de temas que não poderiam ser tocados e questionados, como filosofias da época, o papel da igreja, o papel dos governos, mas gerou muita polêmica, então, a sua publicação. Do que se trata a história de Cândido? Cândido é um rapaz que mora num castelo, tem uma vida muito boa, numa cidade ali de Westfália. Ele tem uma paixão pela Cunegonde e no momento que eles se relacionam, descobrem esse relacionamento e não era permitido,
e Cândido é expulso de Westfália. Junto com Cândido, para se aventurar ao mundo, que ele acaba sendo expulso, vai o seu mentor, o mencionado já no começo do episódio, o Dr. Pangloss, que é uma espécie de mestre para o Cândido e trata da filosofia do mundo. Então explica para o Cândido o papel a se desempenhar no mundo, o jeito que você deve ver o mundo. E o Pangloss, o Dr. Pangloss, tem uma visão excessivamente otimista do que acontece no mundo. E o engraçado do livro é que acontece de tudo com Cândido. Então o livro, ele é uma sátira, ele é fantástico também, porque o Cândido roda o mundo inteiro e acontece de tudo. Então ele vê todas as desgraças possíveis e imagináveis que você possa ver, como guerras, peste, terremoto, enfim, só para citar alguns. E ele viaja por todo mundo, vai até, por exemplo, o Paraguai. E o Paraguai é a época do Voltaire, né? E aqui a América do Sul era visto como o Eldorado, né? Onde você encontraria ouro e teria uma vida abastada para passar o resto de sua vida. E ele vai até o final, quando ele termina numa casinha com um jardim, e ele solta a frase misteriosa que ficou marcada da obra, que é assim: devemos cultivar nosso jardim. O que eu tiraria de lição de Cândido para passar para vocês? Que, na verdade, acho que a lição que Voltaire quer passar com Cândido é a gente não se apegar muito à teoria e ser muito dogmático a qualquer teoria que seja religiosa, seja filosófica, seja, enfim, de governos. O Voltaire defende, nesse livro, a supremacia do pensamento equilibrado. E eu tento levar isso até para a minha vida. Devemos cultivar nosso jardim. Ou seja, não dá para transformar o Brasil, não dá para transformar São Paulo, mas eu consigo transformar a minha realidade em volta. Então, o que eu tenho na minha casa, o que eu tenho que ensinar para minhas filhas, o que eu tenho que ensinar, enfim, para outras pessoas que convivem comigo. Se todo mundo fizer esse papel, talvez tenhamos um mundo melhor, em vez de ficar filosofando grandes teorias e grandes pensamentos, enfim, dogmáticos. Eu adorei o livro por essa mensagem. Então, passo mais uma vez. Devemos cultivar nosso jardim. Seja aquele jardineiro excelente na sua parte. Assim, você pode deixar um mundo melhor para todos.